Bem-vindos à nossa série Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor para a Felicidade. Nós já temos 8 capítulos disponíveis que você pode encontrar em nossos canais e hoje damos continuidade ao estudo do livro Roteiro nesta série Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor para a Felicidade. E estamos no capítulo 9, o grande educandário. No capítulo anterior, o capítulo número 8, a Terra, nós tivemos oportunidade de refletir bastante sobre a nossa morada. E aqui hoje conosco o nosso Marcos de Mário. E Marcos, parece que vamos continuar falando sobre a Terra, agora sobre um aspecto educativo. Você que é um educador e gosta muito da educação. É verdade, Orson. Esse capítulo 9 ele é uma continuidade natural do capítulo 8. Primeiramente, Emmanuel nos apresentou o planeta Terra como a nossa casa planetária, fazendo parte do universo e nos servindo para as experiências reencarnatórias. E agora ele vai ter um olhar assim mais focado nessa questão da Terra como um planeta escola, ou como ele chama aqui no capítulo, como um grande educandário. Então, é uma continuidade, mas agora ele destacando a questão educacional. Pois é, o capítulo é muito importante e nós vamos projetar aqui a primeira tela para que possamos iniciar esta reflexão, que vai nos trazer subsídios para mais comentários em torno desta habitação sublime, desta habitação onde aprendemos, onde vamos exercitando os nossos aprendizados. Vou projetar aqui, o Marcos vai ler para a gente a primeira frase, o primeiro parágrafo do capítulo O Grande Educandário, capítulo 9 do livro Roteiro, ditado pelo Espírito Emmanuel, a Faculdade Mediúnica de Chico Xavier. Muito bem. Nosso Emmanuel, então, abre esse capítulo com estes seguintes dizeres. De portas abertas, a glória do ensino, a Terra, nas linhas da atividade carnal, é realmente uma universidade sublime, funcionando em vários cursos e disciplinas, com 2 bilhões de alunos, aproximadamente, matriculados nas várias raças e nações. Bem, nós temos aqui vários destaques para fazer dessa fala do Emmanuel. Primeiro, que ele inicia dizendo, né, que o planeta está aberto para a glória do ensino. Isso é muito importante, isso é muito profundo, porque o próprio planeta nos ensina. A reencarnação nos coloca nessa situação de aprendizes. E aí ele diz, Orson, que a Terra é uma universidade sublime. Isso aqui Bonito isso, né? sem dúvida. E isso vem contrariar aqueles que acham que a Terra é uma prisão, né? Que a Terra é um dos piores mundos do universo, que aqui na Terra só tem sofrimento. Não. À luz da doutrina espírita, não é nada disso. Nós estamos nessa universidade sublime, porque é a universidade do espírito imortal presentemente reencarnado, mas também do espírito imortal desencarnado, porque temos que lembrar que a humanidade é o conjunto de encarnados e desencarnados. E como diz o Emmanuel, nós temos aqui na Terra vários cursos, várias disciplinas. E os cursos são tão variados, as disciplinas são tão variadas, que o tempo todo nós estamos aprendendo. Temos que lembrar que aprendizados não acontecem apenas na família e na escola. Os aprendizados acontecem cotidianamente na vida. Ele se refere aqui a 2 bilhões de alunos, é fato, nós temos agora mais de 2 bilhões, em torno de 2 bilhões, 200 e 300, ou 300 milhões aí de habitantes. Então, todos nós estamos matriculados. Nas raças e nações, nós aqui, por exemplo, estamos matriculados no Brasil.
né? Nós estamos matriculados numa determinada condição sociocultural e assim por diante. Ontem, estivemos matriculados em outra turma. Amanhã, já estaremos matriculados numa turma também diversa, diferente. Então, por isso que a Terra é esse grande educandário, ou, como ele coloca aqui, e poderia ter sido o título do capítulo, porque ele poderia ter chamado o capítulo também de Universidade Sublime, não é, Orson? Sem dúvida. O Marcos, e é uma coisa importante a ser destacada para o nosso telespectador. Esse livro é da década de 40, não é? Ele foi editado aproximadamente em 40. Isso, é do início da década de 50. É, 50, é isso. Eu estava querendo me lembrar a data exata. Ele fala em 2 bilhões. Já se passaram aí 70 anos. Nós estamos hoje com 8 bilhões de pessoas encarnadas no planeta, né? Quer dizer, nós multiplicamos essa. Na época em que a obra foi escrita, nós pulamos várias vezes, 4 vezes. Estamos com 8 bilhões, aproximadamente, hoje, a população da Terra, né? E a expressão Universidade Sublime, que você citou, que poderia ser um título excelente para o capítulo, é realmente uma expressão maravilhosa, porque a universidade por si só, que o digam aqueles que cursaram ou estão cursando universidade, o que significa aquele ambiente de pesquisa, com as graduações, com as pós-graduações, os doutorados, mestrados, etc. Quer dizer, envolvendo vários cursos e disciplinas. É toda uma abrangência de conhecimento e experiência nas várias motivações da ciência, da educação, das artes, nas várias disciplinas, como ele está citando aí, não necessariamente voltada apenas para a consciência intelectual, mas também nos relacionamentos humanos, na vivência do ideal, o ideal humanitário. Quantas criaturas, né, cursando experiências de crescimento moral. Tudo isso forma essa universidade sublime, que não se restringe a cursos acadêmicos, mas se restringe a experiências de vidas mesmo, atuando aí nas várias presentes, mas esses alunos matriculados nas várias raças e nações, o que abre uma outra dimensão, Marcos, porque raças e nações têm as suas experiências específicas que se multiplicam infinitamente. É verdade. Uma coisa é você pertencer, por exemplo, aqui ao Brasil, situando-se na América do Sul. Outra coisa é depois você reencarnar lá na Oceania, por exemplo, e depois você ter uma reencarnação no continente africano, e assim por diante. Então, são condições completamente diferentes, diversas. Aliás, a palavra universidade, ela pode ser entendida como universo, né, de diversidades. É por isso que foi criada a universidade, juntando todos os cursos, todas as experiências. Então, uma universidade. E aqui na Terra nós temos esse quadro muitíssimo ampliado. Por isso, o Emmanuel foi muito feliz em cunhar essa expressão, né, para nos dizer aqui que o planeta Terra, além de ser um grande educandário, é uma universidade sublime, porque é aqui no planeta, através das diversas encarnações, que conseguimos crescer, que vamos conseguir evoluir, conseguir realizar os aprendizados necessários para darmos o famoso voo da alma ou do espírito, como queiram, sempre com aquele objetivo de, o mais rapidamente possível, mas sem pular etapas, chegar à perfeição. Então, realmente, tem um leque bastante abrangente a colocação do Emmanuel. Quando a gente se depara com este parágrafo, com esse destaque da ilustração deste vídeo, isso abre uma perspectiva imensa, porque a gente volta ao capítulo e nós vamos ver que Emmanuel se refere também aos bilhões de almas conscientes desencarnadas. O Marcos comentou sobre isso, né? Porque não se trata apenas dos encarnados, nos corpos carnais, mas é todo um conjunto. A evolução se dá
para também os desencarnados, que é toda a humanidade que se liga ao planeta. E ele cita também, Marcos, as inteligências subhumanas que ainda não atingiram a condição racional, são as chamadas subhumanas, que não deixam de ter uma inteligência relativa e executam grandes serviços no progresso planetário. É muito importante dizer sobre isso, né? Porque realmente apresenta aí todo o contexto da evolução, desta troca energética, psíquica entre os seres, deste elo de solidariedade que existe entre as diversas raças e deve existir também entre as nações, apesar das diferenças de hábitos, de costumes, de legislação, de idiomas. Quer dizer, cada povo, cada nação, no passado e no presente, constitui uma sala de aula, uma sessão preparatória da humanidade à frente da própria evolução do porvir. E ele vai referir-se aqui aos vários aprendizados, a ciência no Egito, a espiritualidade na Índia, o comércio na Fenícia, a revelação em Jerusalém, o direito em Roma, a filosofia na Grécia, quanta coisa envolvida aí nas diversas nacionalidades. E também destaca, Marcos, que cada nação possui uma tarefa específica no aprimoramento do mundo, o que naturalmente abre imensas outras perspectivas de análise. E eu me sinto entusiasmado de ler uma coisa dessa, Marcos, porque os espíritos são os mesmos, reencarnados em diferentes nações, épocas, lugares, costumes, hábitos, culturas diferentes, mas todos caminhando na direção de mútua ajuda, com a conquista e o trabalho de cada um em favor do coletivo. Isto é de sabedoria imensa. Sim, é a sabedoria divina, né, Rocha? Porque a lei divina é igual para todos. E a diversidade humana aqui no planeta Terra realmente impressiona. Nós ainda temos povos extremamente primitivos. Aqui mesmo no Brasil, nós sabemos de algumas tribos na Amazônia que ainda não tiveram contato com a nossa civilização. Eles estão sendo preservados, porque são tribos muito pequenas, são pequenos núcleos. Então, está se tomando um cuidado muito grande para fazer a aproximação. Então, eles sequer nos conhecem, né? Eles não têm a mínima ideia da cultura civilizatória que nós já atingimos. E aí, se nós olharmos o planeta como um todo, todas as nações, nós vamos ver realmente que nós temos desde o hiperintelectualizado, um domínio da cultura enorme, até aquele que é praticamente um ignorante que vive dentro de uma sabedoria popular restrita no local que ele habita. Então, é uma universidade, né? Porque é um universo de diversidades que nós temos aqui na própria raça humana, né? Entre nós. O Emmanuel lembra aqui do texto que nós temos aproximadamente 20 bilhões de desencarnados. E aí as pessoas, com a lei da reencarnação, às vezes se assustam. Mas se tem 20 bilhões de desencarnados, quer dizer que um dia eles têm que reencarnar. Mas a Terra não vai comportar. Mas temos que entender o seguinte: primeiro, a lei divina, ela é perfeita. Calma, não reencarna todo mundo ao mesmo tempo. Por isso que, se existe a reencarnação, existe a desencarnação. Agora, vamos acalmar os espíritos, porque dados da ciência, ou seja, da nossa ciência humana, e que está muito longe de alcançar a ciência divina, mas os cientistas vêm afirmando que, no atual estágio planetário, a Terra tem condições, se controlar, obviamente, a destruição da natureza e fazer uma distribuição mais igualitária dos recursos, então, o nosso planeta tem condições de manter 14 bilhões de pessoas, de seres humanos, devidamente encarnados. Bem, nós só temos 8, né? Então, está com bastante folga, com muita tranquilidade
em relação a isso. E lembrando, né, Orson, que pela lei de evolução, nós também vamos nos desligando da humanidade terrena, porque vamos passar a fazer parte da humanidade de outro planeta, mais evoluído, e assim vai indo, não? Até chegarmos à condição de perfeição. Então, precisamos ficar tranquilos quanto a esta escola, de repente, não conseguir mais ter vagas, né, de matrícula. Isso não vai acontecer. Tudo é equilibrado, tudo é harmonioso, tudo está de acordo com a lei divina. É isso que o Marcos está comentando, é vital, porque nós não estamos aqui jogados ao acaso. Existe um planejamento superior que acompanha tudo isso. E muitas pessoas que estão nos assistindo poderão ficar pensando como é que pôde pular em 70 anos aproximadamente de 2 para 8 bilhões, né? Nós não podemos esquecer que existe um trânsito entre os planetas que também é administrado, acompanhado pelos mentores que dirigem esses planetas, visando a evolução dos espíritos ligados a cada planeta. Então, é todo um complexo de atividades, de providências que se estendem por todo lado, demonstrando a sabedoria divina, como o Marcos tão bem destacou. E aí, prossegue o nosso Emmanuel. Se é verdade que a civilização refinada de hoje voa pelo mundo, contornando em algumas horas, nós vamos ver aí os grandes jatos que realmente percorrem grandes distâncias em algumas horas, caracterizando-se pelos mais altos primores da inteligência, o que é uma grande verdade, tecnologia avançadíssima. Possuímos milhões de irmãos, pela forma, infinitamente distantes do mundo moral. Ô Marcos, quando a gente lê isso aqui é um chamamento para a gente não se assustar com os níveis de agressividade, corrupção, e que ainda domina em nossos meios, porque há muitos irmãos que estão assim no planeta, ainda necessitados de evolução moral. Embora todos nós estejamos necessitados de evolução moral, existem irmãos infinitamente distantes, apesar de todo o avanço da tecnologia. Pois é, Orson. Emmanuel entrou agora no cerne da questão, na essência da questão do planeta como o grande educandário, porque ele entrou na questão moral, que é a grande tese da doutrina espírita, a educação moral. E se nós deitarmos o olhar nos grandes pensadores, filósofos e educadores da humanidade que se destacaram, que escreveram, né, e nós temos aí toda a sua obra para pesquisarmos, nós vamos ver que esses grandes pensadores e educadores, praticamente todos eles, pelo menos em grande parte, defenderam a educação moral. Essa que é a verdade, que muitos sempre proclamaram que não basta desenvolver a inteligência, não basta, porque esse desenvolvimento pode nos dar um salto quântico, tecnológico, científico, mas não reforma o caráter, não torna o ser humano ético, solidário, sensível ao próximo. E é por isso, como você destacou, Orson, que nós continuamos às voltas com a violência, com a corrupção, com as guerras, com a falta de ética. É o nosso grande problema. E só tem uma solução: educação moral. Esse é o destaque que o Emmanuel está falando. Sim, não resta dúvida, nós somos, sim, uma sociedade intelectualmente avançada, mas como coloca os espíritos superiores lá em O Livro dos Espíritos. Mas, por enquanto, não passamos disso, porque numa verdadeira civilização, ninguém pode morrer de fome. Numa verdadeira civilização, os ensinos do Mestre Jesus têm que estar colocados em prática. E nós sabemos, né, Orson, que infelizmente ainda estamos muito longe disso. Realmente é uma realidade triste sobre isso.
E na sequência aí, o nosso Emmanuel relaciona alguns exemplos, né, de povos na atualidade, pelo menos na época em que o livro foi escrito, e a gente não é difícil imaginar que muitas dessas situações permanecem. Povos sem qualquer vestuário, pronunciando gritos estranhos, os irmãos negros que passam de uma série de kits, que passam os dias estirados no chão à espera de ratos, com que possam mitigar a própria fome. Entre grande parte dos africanos orientais não existe ligação moral entre pais e filhos, e ele vai relacionando esses remanescentes de primitivos habitantes que ainda estão conosco, ainda estão vivendo eras primitivas dentro deste planeta globalizado, desse planeta tão repleto de recursos tecnológicos, da chamada civilização, que nós falamos tanto, mas num mundo que ainda pratica aborto, num mundo que ainda se pratica suicídio, num mundo que ainda existe crueldade, feminicídio, num mundo onde ainda existe furtos e roubos e crueldade com animais, com pessoas, todo tipo de falta de formação moral. O Marcos, ele é um estudioso da educação. Destacou para nós aqui que a solução é exatamente a educação moral, porque é o que forma os caracteres, como indica a codificação. Então, Marcos, nós estamos diante desse desafio. No mundo globalizado, evoluído, nós temos ainda povos vivendo em situação de miséria absoluta, de fome, de abandono, de trabalho escravo, que a gente ainda vê isso no Brasil. O Brasil vive essa questão, o abandono dos indígenas, a devastação da Amazônia e todas essas questões aí que estão em pauta diária dos noticiários. É verdade, Osso. E eu falo aqui da cidade do Rio de Janeiro, né? E aqui no Rio de Janeiro nós vivemos isso. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, possui mais de 1.000 favelas, ou chamadas comunidades. E quando você tem a ocasião de visitar uma delas, mas não como turista, visitar realmente no trabalho voluntário, de auxílio, de ajuda humanitária, nossa, você se depara com quadros deprimentes, situações realmente de degradação extrema do ser humano, da família, falta quase que total de condições humanas de vida. E estamos aqui no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, cantada turisticamente por todo o mundo, mas onde a miséria, a subhumanidade, ela está presente. Mas, infelizmente, nós achamos que para combater isso tem que ter mais segurança pública, que precisa ter mais polícia, precisa ter mais lei rigorosa. Não, precisa educação, precisa de oportunidades sociais, de crescimento, de engrandecimento, precisa de urbanismo, precisa de escola, precisa de creche, precisa de emprego. Tudo isso que as nossas autoridades públicas ainda não conseguiram projetar, porque, como diz o nosso Pedro de Camargo, Vinícius, porque falta, não apenas às nossas autoridades, mas falta para a grande maioria de nós, sentimento. E nós só vamos conseguir alcançar isso através da educação moral. Eu repito isso, por mais que o professorado possa se arrepiar diante disso, não? Porque muitos não aceitam de jeito nenhum, mas é o único caminho. E não é porque o Espiritismo é uma religião, porque nós não estamos falando aqui de religião, nós estamos falando da educação que corrige as más tendências, a educação que forma o cidadão, a educação que leva a ele a ter um comportamento ético em relação a si mesmo e ao outro. E é, então, portanto, a educação moral, e esse é o caminho e que o Emmanuel vem apontar, já reforçando o que o Espiritismo nos entrega desde 1857, com o Livro dos Espíritos. Pois é. Nesta linha de raciocínio do professor Marcos de Mário, e aproveitando aqui, nós estamos nos valendo de um texto do grande Emmanuel, do lúcido e sábio Emmanuel,
que atuou através de Chico Xavier, diante de todo esse quadro que nós apresentamos, num resumo aqui muito, muito compacto, num resumo, para repetir a palavra, muito resumido, de todos os problemas da agressividade, da ignorância, da fome, da miséria, do abandono, etc. e tal, olha o que nos diz o Emmanuel. No imenso educandário, há tarefas múltiplas e urgentes para todos os que aprendem que a vida é movimento, progresso, ascensão. Ô Marcos, lendo esta frase de Emmanuel, eu volto a tudo que você falou aí, olha. Tarefas múltiplas e urgentes para mudar esse quadro de subhumanidade, para que todos aprendamos que a vida é movimento, progresso e ascensão. Ora, essa ligação com a frase a vida é movimento, a vida é progresso, a vida é ascensão, deve extinguir as misérias sociais, como diz a mensagem de Lázaro lá, a lei moral extingue as misérias sociais. É verdade. Aliás, eu ia fazer essa citação, assim que você começou, que está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que, aliás, nosso, fica aqui o convite a todos que estão nos assistindo para depois pegarem lá o Evangelho segundo o Espiritismo, abre lá no capítulo 11 as mensagens, os itens de número 8 a 10, mensagem de 3 espíritos falando sobre a lei de amor. E os 3 são taxativos. Somente através da lei de amor, somente através dessa educação moral é que nós vamos conseguir extinguir todas as misérias. E nós temos, sim, aqui no nosso planeta, né, múltiplas tarefas e que, me perdoe o Emmanuel, mais do que urgentes, são urgentíssimas, como costumamos falar aqui no nosso Brasil. Pois é, essa série Evangelho e Espiritismo tem o objetivo de destacar os textos de Emmanuel. É o que nós estamos procurando fazer, entendendo com ele e aprendendo com a sabedoria desse lúcido Espírito que nos traz. E para encerrar, Marcos, nós temos aqui a última transparência desta série, do capítulo 9, que estamos estudando, e o Emmanuel vai dizer, né, o trabalho é a escada divina de acesso aos lauréis imarcessíveis do Espírito. Ninguém precisa pedir transferência para Júpiter ou Saturno. Marcos, eu tinha pensado em pedir transferência, viu? Mas não tem jeito. Ninguém precisa pedir transferência para Júpiter ou Saturno a fim de colaborar na criação de novos céus. Olha que expressão bonita. A Terra, nossa casa e nossa oficina, em plena paisagem cósmica, espera por nós. Olha que bonito isso, né? Podemos formar aqui uma paisagem melhor, esperando apenas o nosso esforço. E, aliás, liga-se ao capítulo anterior, em que falou-se bastante sobre trabalho. É verdade, Ócio. Isso me faz lembrar, querida amiga, hoje já desencarnada, e ela é espírita também, e ela justamente dizia assim, eu, quando desencarnar, vou pedir para não voltar mais aqui para a Terra, porque eu não estou mais a fim de sofrer. Né? E eu dizia para ela, olha, pedir você pode, que é direito legítimo nosso perante a lei divina. Mas, com toda a sinceridade, eu acho que o seu pedido não será aceito, porque Deus precisa de você para transformar a Terra, a nossa casa planetária. Mas tudo bem, eu não vou discutir com você. Tá? Não vou discutir com você. Quando você desencarnar, que eu espero que demore muito tempo, né? Mas quando você desencarnar, aí você vai descobrir quem é que está com a razão. Mas é o que o Emmanuel coloca. Deus espera que nós transformemos o mundo, o planeta Terra. E não adianta você, Senhor, pelo amor de Deus, olha, Senhor, por favor, eu sei que eu estou aí para desencarnar, então, quando eu retornar ao mundo espiritual, por favor, Senhor, me manda para Júpiter, para Saturno, enfim, o senhor pode até escolher a nova casa planetária, desde que não seja a Terra ou um planeta semelhante. Pedir você pode, mas você precisa merecer. E quem merece não precisa pedir, porque simplesmente merece e a lei divina já vai deslocar. Mas podendo acontecer, Orson, o que aconteceu com o nosso querido Bezerra de Menezes, que, desencarnado, recebeu a comunicação que ele não precisava mais ficar ligado aqui ao nosso planeta, que ele já estava indicado para outra casa planetária face aos seus méritos. E, segundo as revelações através do nosso Chico Xavier,
ele pediu uma moratória de 150 anos para continuar ligado aqui ao planeta Terra, sem a necessidade de reencarnar, mas para nos ajudar a transformar a nossa morada. E é bom lembrar, Nelson, que nosso Bezerra de Menezes desencarnou em 1900, a moratória dele está indo para o final. Então, nós precisamos acelerar o nosso progresso se queremos continuar ligado a esse nosso grande benfeitor. Muito bom, Marcos, muito bom. Esse educandário, pois, que é o planeta, nos oferece um curso muito interessante, o Espiritismo, para conhecermos todo este mecanismo de evolução. A doutrina espírita é muito clara, não nos ilude em nada, coloca com letras claras e lúcidas para que aprendamos a evoluir. Muito obrigado a você, e ao Marcos, e pedimos que você compartilhe. Esses episódios são exibidos sempre às quartas-feiras, às 8 horas da manhã, pelos canais que projetamos aí na tela, para que você possa acompanhar, querendo ver os episódios anteriores. Na próxima semana, temos o episódio que vai trazer o capítulo 10, Religião. Aí, Marcos, vamos falar especificamente de religião no próximo capítulo. Até lá, um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado.